Eu tenho imagens ao vivo da Caribus Transportes, empresa que não operou parte, não liberou parte da frota na manhã desta terça-feira. Está com um bloqueio, né? 30 veículos apreendidos. O Kaique está acompanhando lá. Como que está a movimentação por aí, Kaique? A viatura da Polícia Militar segue no local? Sim, Trindade. A viatura da Polícia Militar segue no estacionamento aqui da empresa Caribus Transporte. Nesse momento não está no nosso campo de visão, mas a viatura ainda não saiu aqui do pátio onde fica a Caribus Transporte, aqui na Avenida Doutor Meireles, no São João del Rei. Uma movimentação, né, agora perto do meio-dia, né, já 11h10 da manhã, né, Trindade? A movimentação aqui de alguns motoristas que entram agora, né, para cumprir a jornada de trabalho. E também muitos ônibus saindo também para o trabalho. Então, muitas chegadas, muitas saídas, e a gente segue acompanhando aqui, né, todo o desdobramento dessa apreensão aí de 30 veículos determinado pela Justiça e que acabou afetando, né, muitos usuários de transporte coletivo das regiões do Pedra 90, da região do Osmar Cabral, do Tijucal e também aí do Jardim Industriário. Então, a região sul foi muito afetada aí por conta desta apreensão de cerca de 30 ônibus. Olha só, mais um ônibus agora saindo, ali se preparando para sair. E a movimentação aqui continua a mesma do que a gente mostrou no início do SBT Comunidade. Nesse momento, 2 ônibus saindo aqui da empresa, vejo um terceiro também, então movimentação já intensa perto do horário do almoço aqui, de saídas aí dos ônibus aqui da empresa Caribus Transporte, viu, Trindade? Linha 3049, o primeiro ônibus a sair, linha 3049, mas sai com o letreiro apagado. Linha 3049 está saindo para o segundo turno agora. A nossa expectativa é que eles possam atender de forma correta os passageiros nesse segundo turno à tarde, né? A gente não conseguiu entender ainda qual é a estratégia da empresa. O segundo ônibus está saindo lá também com o letreiro apagado, né? Mas a linha atendida pela Caribus é Pedra 90, Osmar Cabral, Tijucal e Industriário. Então esses ônibus vão para essa região, mas a gente vai ter que entender à tarde como ficará a prestação de serviço dessa empresa que hoje de manhã deixou muitos passageiros na mão. 11h12, Você enfrentou o problema aí? 99970955. Mande um áudio para cá também para a gente entender o tamanho do problema nessa manhã. 99970955, 99970955. Mande o seu áudio para cá, você que não conseguiu chegar ao trabalho, você que não conseguiu ir para a escola. O Abílio está lá na MM e o Arthur está tentando conversar com ele sobre esse transtorno causado dessa manhã pela empresa Caribus Transportes. E tem informação de que o Abílio está com o Arthur, é isso? Então faz o seguinte, coloca para mim as imagens da manhã, coloca para mim as imagens da manhã no ar, estamos aqui mexendo no jornal. O jornal começou bagunçado desde o início hoje. E é assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta. A gente gosta de jornalismo ao vivo, jornalismo sério. Se o Daniel... Tá uma confusão lá na MM, muita gente. Se o Daniel não conseguir chegar onde o Arthur está com o Abílio, com o microfone ligado aqui, a gente consegue captar e vamos usar o Zoom. Do jeito que dá, a gente vai entrar com a informação. Muita gente participando. O ex-presidente Michel Temer, agora há pouco, encerrou o seu discurso. Você está acompanhando imagens dos transtornos causados na manhã desta terça-feira. Kaique tem informação, não sei se eu vou com o Kaique ou se eu vou com o Arthur. Kaique, primeiro você, segue daí, vai lá. Trindade, acabei de confirmar aqui, estes ônibus que acabaram de sair são um dos ônibus apreendidos, dos 30 ônibus apreendidos. E eles estão indo em direção a um pátio no município de Várzea Grande, ali nas proximidades da Avenida Imigrantes, onde eles ficarão. Então esses ônibus que a gente acabou de mostrar saindo aqui da empresa Caribus são aí alguns dos ônibus que foram apreendidos depois da determinação da Justiça. Então eu acabei de confirmar essa informação aqui, ó, mais um aqui. E por que eu percebi, Trindade? Porque quem está no volante não são motoristas, são funcionários da Caribus.
Então, é isso a informação que a gente acabou de apurar aqui agora e confirmando a nossa audiência. Muito obrigado, Kaique. Muito obrigado, Kaique. Imagens ao vivo para você dos ônibus que estão sendo apreendidos na Caribus Transportes e o Arthur Garcia. Arthur, nós estamos mostrando agora os ônibus sendo retirados do pátio da empresa, apreendidos, ou seja, não vão operar hoje, não vão operar amanhã. É o flagrante ao vivo do Comunidade. E você está aí ao lado do prefeito Abílio. Quais são os planos para resolver essa crise? Arthur, bom dia. Vou perguntar a ele aqui, Trindade. Muito bom dia a você, bom dia a todos. O prefeito Abílio junto comigo para falar da situação desses ônibus apreendidos lá da Caribus. A população da região sul com esse problema, né, prefeito? Nesse momento, nós mostramos as imagens desses ônibus sendo guinchados. Qual que é já os planos para que isso não possa mais afetar a sociedade? Bom dia. Bom dia. No ano passado, o Emanuel queria terminar o mandato com alguns ônibus novos dentro de algumas empresas. E as empresas compraram veículos novos. Só que a Prefeitura de Cuiabá não pagou as empresas. E deixou um atraso, um déficit praticamente de 32 milhões de reais com todas as empresas de transporte público. Entre elas, essa empresa, Caribus, parece que tinha uma dívida de 8 milhões de reais. E aí chegou o ponto que a Justiça tomou a decisão de que a empresa, não pagando o banco, fez a apreensão, a busca e apreensão desses 31 veículos da empresa Caribus, que cuida dessa região sul de Cuiabá. Grande prejuízo para a população cuiabana, porque acaba amanhecendo o dia sendo os ônibus na rua, e essa dificuldade toda. Nós, desde o nosso primeiro dia de janeiro, nós temos pago em dia todas as empresas de ônibus que transportam o município de Cuiabá. Todos, nós temos pago em dia. Recentemente pagamos agora 8 milhões e pouco, que era a última parcela da última quinzena. Esse repasse do ano anterior, da gestão anterior, essa dívida anterior, a gente não tem conseguido honrar, porque são compromissos que o Emanuel deixou de dívida, de mais de 30 milhões de reais com essas empresas. Nós já entramos em contato com a empresa, falamos para ela buscar uma renegociação com o banco, porque isso é de responsabilidade da empresa com o banco, e falamos que nós estamos criando um plano, uma organização, para poder retomar o pagamento e pagar um pouco dessas dívidas que o município tinha deixado na gestão passada. A empresa está buscando uma negociação com o banco, a possibilidade dela poder conseguir retomar esses veículos e continuar a sua atividade. Em todo caso, ela vai pegar a frota reserva e outras empresas vão estar ajudando eles a conseguirem retomar essas atividades que hoje foi prejudicado. Estamos tentando solucionar, mas a culpa é a gestão passada deixou uma dívida de 30 milhões com empresas de ônibus e as empresas de ônibus não conseguiram honrar os compromissos com os bancos e aí o resultado foi a busca e apreensão lá. De que forma foram essas dívidas, prefeito? Como que isso deixou acontecer? O município ele tem que pagar a quinzena do transporte público, que é o subsídio da gratuidade, o subsídio de vários outros benefícios que o município fornece à população. Então esse subsídio é de 15 em 15 dias a gente tem que estar pagando. No ano passado o Emanuel não cumpriu esses pagamentos e foi deixando dívidas acumulando junto às empresas de transporte. E a 2024 tem dívidas em atraso, 2023 tem dívidas em atraso, 2022 tem dívidas em atraso e vem desde 2020 acumulando esse processo de dívida. Então as empresas, para comprar novos veículos, ela faz empréstimo no banco, compram os novos veículos, mas depende da prefeitura estar pagando em dia os seus compromissos. E quando começa a atrasar nos bancos também. Nesse caso, a prefeitura ela acaba sendo solidária. Como que funciona agora nesse momento? Porque existiu esse valor, né? No caso a prefeitura não repassou, mas nesse momento o senhor na administração poderia de alguma forma já auxiliar essa empresa ou amenizar esse valor junto à procuradoria? Não, o que a gente pode primeiramente é pagar em dia, a gente está pagando. Em segundo é começar a ajudar a pagar um pouco da dívida do passado. Hoje nós estamos organizando para pagar 2 milhões da dívida do passado e criar um programa de organização dessas dívidas. Isso a gente está fazendo. Agora a empresa também tem que ter um capital para poder estar lidando com a situação do transporte público no município. A nossa parte a gente está fazendo. Agora a empresa tem que buscar fazer a parte dela também. O senhor não pensa em romper o contrato com a Caribus?
É porque a gente está devendo. Como que a gente vai romper um contrato que a culpa é do município? Entendeu? Se o município tivesse em dia com a empresa, aí ele poderia justificar. Agora, com uma dívida de 30 milhões com as empresas de transporte público, como que você rompe o contrato? Então, assim, infelizmente, esse é o resultado, o legado do Emanuel aí para o município de Cuiabá. Tá certo, prefeito. Muito obrigado aqui. Agradecer ele, viu, Trindade, que ele deixou ali o evento para vir falar conosco, para passar essa informação para a sociedade. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Arthur Garcia. Muito obrigado ao prefeito Abílio Brunini pela gentileza de conversar com a nossa equipe. Ele que estava no cerimonial, atendeu o nosso pedido, veio conversar com a nossa audiência. Agradeço essa dedicação, agradeço esse reconhecimento à nossa audiência, a importância desse diálogo. E realmente isso que o Abílio falou é verdade. Como que eu vou romper o contrato se eu estou devendo à empresa? Então a gente vai ter que encontrar um plano B. Então, para quem é do Tijucal, para quem é do Osmar Cabral, para quem é do Pedra 90, a empresa vai operar agora com uma frota reserva e com o apoio de outras empresas que vão disponibilizar veículos que não são novos, não são adequados, mas é o que dá para se fazer agora, porque de fato não dá para romper um contrato se eu estou devendo. O que o Abílio falou é verdade, não tem como criticar, ele está meio que de mãos amarradas. É mais um problema para resolver uma dívida de 30 milhões com as empresas do transporte público. Eu vou voltar com o Kaique, a imagem está ao vivo. Kaique, agora eu tive que te interromper, peço até perdão para você, porque o Abílio estava lá para conversar com a nossa audiência. Reforça para a gente as informações que você acaba de confirmar aí na garagem, Kaique. Imagina, Trindade, aqui a informação em primeiro lugar, e é por isso que o jornalismo do SBT tem esse compromisso sério de levar a informação com credibilidade, e super entendo aí, né, dar espaço e oportunidade também para o prefeito da capital também falar. Bom, a gente continua aqui em frente à empresa Caribus Transporte, na Avenida Doutor Meireles, no São João del Rei, e eu vou repetir mais uma vez, Trindade, a informação que eu acabei de compartilhar agora há pouco. Aqueles ônibus que nós mostramos, inclusive, ao vivo, saindo daqui do pátio da empresa Caribus Transportes, são alguns dos ônibus apreendidos após a determinação da Justiça. E eu confirmei, né, com quem estava dirigindo esses veículos, né? Perguntei aonde que eles estavam indo, para que direção, e eles me informaram que estavam indo a um pátio que fica ali no município de Várzea Grande, nas proximidades da Avenida Imigrantes, da Rodovia dos Imigrantes, melhor dizendo. E por que eu percebi isso, Trindade? Porque ao ver os veículos saindo aqui, não eram motoristas. Os motoristas não estavam uniformizados com o uniforme da empresa. Eles estavam descaracterizados. E aí eu questionei um deles. Né? Estes eram funcionários, são funcionários da Caribus que estão aí responsáveis de levar os transportes apreendidos até este pátio na Rodovia dos Imigrantes, no município de Várzea Grande. Portanto, estes ônibus que estão saindo aqui são os ônibus que foram apreendidos após essa determinação da Justiça. E ainda tem mais ônibus no pátio, viu? Tem mais ônibus ali saindo aqui do pátio da Caribus Transportes e a gente segue acompanhando todos esses detalhes, viu, Trindade? 11 horas e 22 minutos. Muito obrigado, Kaique, pelas informações. A movimentação intensa na garagem da Caribus Transportes, que fica na região do Osmar Cabral, é a empresa responsável pela região sul da capital. Infelizmente, são muitos transtornos nesta terça-feira.